E aqui estamos palpites de terça, dia 12 do 11. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Uhul! Campeonato Uruguaio, Maldonado contra Racing Montevidéu. Nos últimos 5 jogos o Maldonado empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos o Montevidéu venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mano, essas duas equipes já jogaram 2 vezes esse ano. 1-1 e 1-0 pro Maldonado. Falando em odds, o Maldonado tá pagando 3,5, o empate 3 e o Montevidéu 2,25. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Série B, América contra Ituano. Nos últimos 5 jogos o América venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Como mandante são 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 jogos o Ituano venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 vitórias e 3 derrotas. No jogo de ida o jogo foi 0-0. Falando em odds, o América tá pagando 1,45, o empate 4,33 e o Ituano 6,50. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Guarani e Amazonas, nos últimos 5 jogos o Bugre venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como mandante são 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o Amazonas venceu 2 e perdeu 3. Como visitante nos últimos 5 jogos são 5 derrotas. No primeiro turno o jogo foi 1-1. Falando em odds, o Guarani tá pagando 2, o empate 3 e o Amazonas 4,10. Palpite, casa vence empate anula. Ou dupla chance, casa vence empate. Botafogo e Ceará. Nos últimos 5 jogos o Botafogo venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Vozão venceu 4 e perdeu 1. Fora de casa foram 1 vitória e 4 derrotas. No primeiro turno o jogo foi 4-1 para o Ceará. Falando em odds, o Botafogo tá pagando 3,50, o empate 2,90 e o Ceará 2,30. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. E aqui mais 2 palpites bônus. Campeonato Venezuelano, Caracas contra Táchira, palpite, fora vence empate anula. Zamara e Raio, palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Como eu disse antes, temos vídeos todos os dias. E se você tem um bom palpite para compartilhar comigo, algum jogo que você acha que é bom e ficou de fora, então comenta aqui embaixo. No comentário fixado tem um vídeo como os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E eu te aguardo amanhã para o próximo vídeo.